Olá, amadinhos e amadinhos do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora para você que está vendo esse vídeo nesse momento. Te desejo a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eliana, moro na cidade de Barretos, sou casada, tenho 5 filhos, 4 de ventre e 1 de coração. Amo os meus filhos, todos muito bem abençoados. E eu quero aqui continuar contando meu testemunho para você. E peço desculpa pela demora, né? Um pouquinho aí, que andou tendo uns percalços assim, mas nada que não sobrevivia, né? Nada que não sobrevivêssemos, nada que não conseguimos, né? Deus já deixa na palavra dele que nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. Então, certamente nós também venceríamos, né? Nós vencemos, nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? E eu quero continuar contando meu testemunho para vocês. Aqui eu acredito que hoje é sexta, número 6, né? Porque eu não consigo, é muito grande, então eu não consigo resumir e, né, não contar, porque Deus, quando Ele me inspirou a fazer isso, é para contar o testemunho completo para vocês. E eu vou fazer isso em nome de Jesus, custe o que custar. Levanta Satanás como ele quiser levantar, mas o meu Deus, ele é muito maior do que todo levante na minha vida, em nome de Jesus. Então eu quero continuar compartilhando aqui com vocês. Então a gente vai aqui, ó. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, na parte A. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Então eu já era uma escolhida. E você também é um escolhido, é uma escolhida também. Em nome de Jesus. Então, no último vídeo, eu lembro que eu tinha falado que nós fomos embora de Barretos, né? Nós fomos embora da cidade de Barretos e ficamos, nossa, muitos anos para fora. E para mim, agora minha vida ia melhorar, porque agora eu fui embora de Barretos, né? Estamos ali numa outra cidade, uma outra vida. Então, para mim agora a situação ia melhorar. Mas, como sempre, né? Hoje eu entendo perfeitamente bem que o plano do homem não tem nada a ver com o plano de Deus. Nada, nada, nada. Então aconteceu mais uns percalços, mais umas lutas grandes, lutas atrás de lutas, dores atrás de dores, sofrimento atrás de sofrimento. Agora a gente já é, começamos a morar na rua em dois, né? Agora já não éramos mais um, não era mais uma, na verdade, que aqui em Barretos eu morava assim, uma vez aqui, outra ali, e aquela vida. E depois, agora que a gente foi embora de Barretos, a gente foi e saímos daqui, tivemos abrigo, tudo. A gente viveu muito bem, sabe? A gente viveu muito bem, porque antes da gente voltar para a rua, primeiro a gente tinha um lar, né? Não era nosso, mas nós pagávamos. Então era nosso porque nós pagávamos, mas e a vida começou a complicar. Começou a ficar muito complicado. E por essa situação, a gente começou a peregrinar. A gente começou a viajar para uma cidade, por outra, uma cidade, outra. E a gente dormia em hotéis, pensão, né? Algumas pensõezinhas baratinhas, alguns hotéisinhos também baratinhos. E a gente começou nessa vida, né? E agora que a vida começou a ficar um pouco mais complicada, porque agora nós tínhamos uma criança conosco, então nós tínhamos que fazer de tudo para dar certo para essa criança, né? Mas a gente peregrinou por alguns anos, assim, tivemos uma casa, nós tivemos uma casa lá em Baté, uma cidadezinha pequenininha, interior
entre Araraquara, São Carlos, Baté, uma cidade bem pequenininha, bem no interior, sabe? E a gente morou ali por alguns anos. E depois a gente mudamos, aí a gente fomos para Paraná e voltamos, né? E sim, nós andamos bastante. Aí eu sei que a gente ficou alguns anos para fora e voltamos de novo para Barretos. Alguns, acredito que uns 4 anos mais tarde, 3, 4 anos mais tarde, a gente voltamos para Barretos. E aí a minha filhada já foi morar com o pai dela, né? Já foi morar com o pai dela. E, e nós ficamos em Barretos por mais um período curto de tempo também. Ficamos em Barretos um período curto de tempo, mas logo a gente foi embora novamente, porque não dava certo. Porque nós não tínhamos sossego, porque aquele homem não deixava nós sossegados. Então a gente não tinha sossego. Então nós tivemos que ir embora de novo para não acontecer uma tragédia. Voltamos para o mundão de novo. Agora eram dois, só eu e meu esposo, né? Nós voltamos de novo. E agora a gente queria viver uma vida louca mesmo, assim, sabe? A gente vivia uma vida muito louca, muito difícil. Meu esposo bebia muito, 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 muito. Ele era um homem muito alcoólatra. Ele bebia, ele brigava, ele xingava. E agora, né, depois que a gente começou a andar só nós dois, parece que ficou um pouco mais difícil. Eu não sei explicar. Sei que ficou um pouco mais complicado. Agora ele começa a ficar agressivo, violento, começa a me agredir, sabe? Mas eu também, que não era boba nem nada, não era santa nem nada, também agredia também, né? A gente não pode se passar de vítima sem ser, não. Isso é pecado. Então ele me agredia, eu também agredia. Então era assim, era uma coisa muito louca, muito feia mesmo. A gente brigava muito, ele me agredia, eu agredia ele, só que eu já não bebia. Mas eu só fumava cigarro, mas eu não bebia, mas ele bebia. Ele não fumava cigarro, mas ele bebia muito. Bebia aquelas doses, sabe? Quem tem marido alcoólatra ou quem é alcoólatra e está assistindo esse vídeo sabe do que eu estou falando. O alcoolismo é um veneno na vida do ser humano, principalmente na vida de quem não sabe beber. É um veneno, misericórdia. A pessoa bebe, ela fica louca, descontrolada, sei lá, não tem distúrbio, não sei o que acontece, a pessoa fica doidona. E meu esposo, ele ficava assim, doidão, loucão, via coisas que não tinha, ele já via traição, via vulto, nossa, via muita coisa, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Então ele me agredia e eu agredia ele, então aí a gente começou então a não ter mais estrutura para poder ficar dentro de casa, de bancar uma casa, porque o vício tomou conta de uma tal forma que a gente agora começamos a peregrinar, a dormir na rua mesmo, nós dois. A gente dormia debaixo em porta de borracharia, nós dormíamos em porta de loja, em ponto de ônibus, debaixo de árvore, onde que desse para nós repousar nossa cabeça era ali mesmo, nós dormia. E eu lembro uma vez que nós estávamos em Ourinhos, nós estávamos dormindo, era uma madrugada, assim, choveu um pouco, mas logo parou. E eu não tenho certeza, mas eu acho que era época de carnaval, porque tava um sambão na cidade, aquele barulhão, aquela bagunça toda, e nós dormimos na porta de uma borracharia, era de madrugada, já devia ser a altura de umas 2 da manhã, e apareceu 2 homens de cavalo, com esse cavalo galopando assim no meio da rua, aquele barulho de cavalo, eu já fiquei meio alerta assim, sabe? E aí tava eu, minha esposa, e tinha mais algumas pessoas com a gente também, dormindo ali naquele lugar. E esses cavalos passou e um dos cavaleiros olhou e viu, né? Nós dormimos ali e voltou para trás. E esse homem era outro endemoniado também. Porque queria de qualquer jeito passar em cima de nós de cavalo. Isso tem cabimento? E o outro cavaleiro que estava no outro cavalo falava assim: não, cara, vamos embora, não faz isso não. Deixa o pessoal aí, tá quietinho, não tá mexendo com ninguém, não tá mexendo com você, nem comigo, vamos embora. Não, eu quero ver o que acontece se o cavalo pisar em cima deles. E jogava o cavalo em cima da gente, assim, sabe? Ele jogava o cavalo em cima da gente e o outro, né, não deixava, e o cavalo era bravo, um cavalo bem grande, eu lembro, assim, era madrugada. E esse homem jogava o cavalo em cima de nós, o outro não deixava. E aquela noite foi uma noite muito difícil. Vai, não vai, vai, não vai. Acabou que a gente não dormiu, né? Porque nós ficamos acordados. Aí o homem ia embora, o outro, que era muito bonzinho, ia embora.
e levava ele, mas ele voltava e o outro tinha que voltar a buscar. Então ficou aquela tormenta a noite inteira, até o raiar do dia. Enfim, nós não dormimos. E então, isso foi em Ourinhos. E aí a gente peregrinando aqui, peregrinando ali, só eu e meu esposo, vai daqui, vai dali. E, e aí nesse dia eu falei pra ele assim, falei, tá vendo aí, ó, você bebe, você fica desse jeito aí, ó. Aquele ali tá bêbado, tá drogado, sei lá. Mas aí, ó, você fica assim, é bom, né, perturbar a gente dessa forma? E ele ficou muito bravo, sabe? Mas enfim, passou. Aí amanheceu, nós fomos pra cidade, né? Nós ficávamos pra rua pedindo mesmo, mendigando mesmo. Ia embora e de repente nós fomos pra. Aí quando foi um dia nós fomos pra Santos, né? Nós fomos pra Santos, litoral. Acho que é litoral. Nós fomos pra Santos, na praia. E nós alugamos uma pensão, né, para ficar lá nessa praia lá em Santos e chovia muito, 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 muito. E chovia muito. Nós ia para a praia de dia, mesmo assim que estava chovendo, então era assim, ele saía e eu ficava na pensão, porque estava chovendo muito. Então eu ficava na pensão. Então eu lavava a roupa, né? Ali tinha um tanque ali pra gente lavar a roupa, mas não secava, porque estava chovendo, era chuva dia e noite. E chovia demais, demais, demais. E não tinha, já estávamos ficando sem roupa para vestir, porque estava chovendo demais. E o meu esposo, ele bebia muito. Ele saía, mesmo que estava chovendo, ele bebia muito, 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 muito. Aí quando foi um dia, nós já fazia alguns meses, né? Nós estava ali já, alguns meses. Esse meu esposo, então, ele ficou muito, 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 muito bêbado mesmo, muito bêbado. E ele veio. Aí ele chegou no quarto, já era noite, né? Porque aí ele começou a discutir, estava conversando lá com o irmão dele, que na época estava com a gente, né? E aí ele conversando com o irmão dele, eu brava, porque ele tinha bebido muito e estava chovendo. Cara, tava chovendo pra caramba e ele bebendo muito. E aí eu falei pra ele assim, você não vai parar de beber não? Né? Tava bêbado, tava tentando falar direito, né? Andar direito, sei lá, porque tava aquela coisa, o quarto era um quarto bem minúsculo mesmo, assim. Só cabia a cama, a porta abria, já acabava o quarto. Então, aí eu peguei e aí o irmão dele conversando com ele e tal. Aí o irmão dele falou assim pra ele assim, e eu tava muito bravo, tava mesmo, tava muito bravo, falando pra ele parar de beber, porque tava tarde, e aquela chuva que não passava. Aí ele percebeu que faltava uma blusa dele, que ele tinha comprado uma blusa bonita, e faltava essa blusa. Alguém foi, entrou, levou a blusa e eu não vi. E aí ele perguntou da blusa, eu falei que eu não vi, ó, levou, vai fazer o quê? E aí nós começamos a discutir, e a irmã dele falou, não, para com isso, cara, já tá tarde, deixa a mulher quieta e tal. Ele, não, e é forgada, leva uma, merece isso aqui, ó, levou uma portada na cara, e bateu a porta assim, ó, a porta pegou na minha testa. Eu tenho a cicatriz aqui assim até hoje. E aí a porta bateu e imediatamente que a porta bateu, o melado desceu. E foi descendo aquela roupa cheia de sangue assim, desceu o melado. Eu fiquei muito nervosa. Chorei muito aquela madrugada. Já devia ser na altura de 1 hora da manhã, mais ou menos. Eu chorei muito, chorei. E falei, não fico mais, chega, já deu. É muita briga, é muita agressão. E por mais que a gente agride também, né? Nós somos mulheres, nós não damos conta com o homem. Né? O homem é forte, independente, né? O homem é muito forte. Hum. O homem é forte demais. E o que aconteceu? Eu fui embora. Falei, vou embora. E realmente eu fui. Peguei algumas roupas molhadas, estava muito molhado porque não secava. Eu lembro que o hotel era um lugar assim, tipo assim, uma subida, uma rua que pegava uma subida e ia embora. Longe, bem longe, lá em cima. E na mesma rua, descia e ia embora. Lá embaixo chegava numa pracinha bem grande, que desse lado de cá, lado esquerdo, né? Do lado esquerdo era a praia. Só que como já era de madrugada, estava muito escuro. Eu lembro que eu cheguei, né, nessa pracinha, tinha um casal. Um casal sentado no banco da praça, namorando debaixo de chuva, meu Deus do céu. Não estava chovendo forte, estava chuviscando, mas, né, estava chovendo. E esse casal ali. E eu passei por detrás, eles ainda assustaram comigo, porque é de madrugada, né?
E eu peguei, pedi desculpa e fui embora pro centro da praça, assim. Tinha umas luzes, era até bem claro lá. E eu fui para essa praça e eu fui pro outro lado no banco e sentei e chorei muito. Falei, o que que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Né? Muito escuro, tá tarde, de madrugada, aquela chuva, para onde que eu vou? Onde eu vou dormir? O que que eu vou fazer? A pergunta era essa. Aí eu tô lá, passado uma meia hora mais ou menos, chegou, né? O meu esposo chegou. Não, não fica assim não, me perdoa, foi sem querer. Era sempre a mesma coisa, né? Olha, promessa de bêbado é problema. Promessa de bêbado não tem validade, não tem. Não presta, vamos dizer a verdade, não presta. Não presta, não tem validade. E aí ele chegou a pedir desculpa, falou que nem ia fazer mais, que não sei o que, não sei o que, e eu chorando muito, muito, muito. E aquele nós começamos a alterar um pouco a voz, aquele casal foi embora, e ficou só nós dois ali. E aí, de repente, passou uma perua. Gente, eu era miudinha, eu ainda tava com 14 anos ainda, nem 15 anos eu não tinha. Pensa, o nome da miudinha era eu. E aí a gente começou a discutir ali, e aí passou uma perua hoje na época era o SOS que falava, né? Perua do SOS, albergue, assistência social, essas coisas. E passou uma perua branca. E essa perua passou devagarzinho, viu nós ali, né, alterado. E ela parou. A perua parou, os caras, né, eram dois homens, desceram e foram lá. Nós estávamos conversando e ele foi lá. E aí meu marido falou assim pra mim assim, ó, fala aqui, porque eu tava, gente, minha testa tava inchada. Meu rosto tava banhado de sangue. Aqui, minha blusa toda cheia de sangue. O meu olho tava até grudando assim, porque tinha muito sangue. E aí a perua chegou, os guardas desceram da perua e foram lá. E aí o meu marido, antes de chegar perto de nós, ele falou assim, ó, fala que você caiu do ônibus, né? Que o motorista passou, saiu andando, esperou você descer e você caiu. Fala isso, só para evitar de problema mesmo. E eu falei assim, agora eu te pego, bichão. Mas eu vi o porte daqueles guardas, eu pensei, esse homem vai apanhar muito, né? Não vou fazer isso não. E aí eles perguntou, moça, menina, quantos você tem? Eu falei, 14. Você não tá muito novinha, não? Cadê seus pais? Ele não tem pai nem mãe. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô com meu marido. Quem é seu marido? Eu falei, esse aqui é seu marido? Marido? Eu falei, é meu marido. Perguntou quantos anos que ele tinha. Ele tinha 21, ficou bravo, né? Muito bravo. E aí ele falou assim, ó, o que aconteceu com você? Eu falei assim, o motorista do ônibus não esperou eu descer. E quando eu fui descer, eu caí e bati a cabeça. E por isso eu tô assim. Imediatamente ele falou assim, imediatamente, na hora, ele falou assim, esses vagabundos são assim, eles agridem as mulheres e ainda mandam elas mentirem. E eu não sei por que elas mentem. Ele falou bem assim. Eu fiquei com vergonha, né? Mas eu fiquei de cabeça baixa. Aí ele falou assim, qual foi o ônibus que você caiu? Eu não sabia falar, porque não tinha ônibus nenhum, né? E aí ele pegou e falou assim, ó, vamos pro albergue agora, porque lá você vai ter assistência, e vai limpar essa ferida, e você vai tomar um banho, porque você está toda molhada, e aí amanhã você vê o que você faz. Mas hoje não, nem pode ficar na rua. Lá eles não permitem ficar na rua. E meu marido estava muito bêbado, embriagado, começou a xingar os guardas, começou a querer ir para cima, agredir os guardas. E esses homens, um era o anjo, que nem o do cavalo lá, né? O cavalo, um era o anjo, outro era o demônio. E da perua era a mesma coisa, um era o anjo, outro era o demônio. Tudo bem que meu marido queria agredir, estava errado? Tava, o homem estava se defendendo, sim, porém, esse homem que ele era mau, ele era o motorista da perua. E ele pegou, e dentro da perua, meu esposo não parava de xingar. Xingava ele, xingava a mãe dele, xingava o pai dele, xingava a família dele, xingava tudo. E xingava. Santo ficou nervoso, levou nós para um lugar longe. Meus amados irmãos, esse homem levou nós para um lugar longe. Afastada, parecia que era uma viagem, porque não chegava nunca. Quando chegou, ai que medo, meu Deus do céu, eu fico até arrepiada só de lembrar. Era um lugar que parecia que era um lixão, longe, longe, não tinha luz, não tinha nada. A única luz que tinha era a luz da perua. Pensa que esse homem endemoniado, que era o meu esposo, e esse outro endemoniado, que era o motorista da perua. E esse homem parou nesse lugar, irmãos.
Ele tinha um pau desse tamanho, né, na cintura, pegou um pau e tinha um revólver do outro lado. E esse homem parou, abriu as portas da perua atrás e falou para nós: desce. E eu chorando desesperadamente, eu era muito, muito magrinha demais, eu não tinha nem força. E meu marido queria descer da perua de qualquer jeito. O outro homem que tava junto, que era o outro guarda, falava assim pra ele: cara, não faz isso não, você vai sujar a tua vida, você vai acabar com a tua vida, não vale a pena. O homem tá bêbado, não faz isso, olha o desespero da menina. A menina tá desesperada, porque eu gritava, eu chorava desesperadamente. E eu grudava pela cintura, assim, ó. Eu abraçava, assim, sabe, na cintura do meu marido, eu abraçava e trazia ele pra cá. Assim, pro meu corpo, pra ele não descer da perua. E o outro queria entrar na perua de qualquer jeito, puxar meu marido para fora. O outro guarda puxava ele para fora para não deixar ele entrar na perua. Então ficou assim: eu puxava para dentro, o outro guarda puxava para fora. Eu não deixava um descer e o outro guarda não deixava o outro entrar. E ficou aquela luta e eu já não tinha voz, tanto que eu gritava, chorava desesperado. Eu falava: meu Deus, eu passei por tanta luta, eu quase morri lá em Barretos, agora eu vou morrer aqui, porque aquele homem, ele ia matar nós, eu tenho certeza, ele ia matar nós, ia deixar nós ali naquele lugar. E o outro falava para ele não fazer isso, porque eu era muito nova, eu era uma menina, eu tinha uma vida para viver, e ele ia estragar a vida dele, não fazer isso não, porque mais cedo ou mais tarde iam descobrir, sabe? E aquela coisa, eu gritando, meu marido, ele tava em processo, ele não queria saber de nada, ele queria descer de qualquer jeito. E eu vou falar a verdade, eu não tinha força para segurar aquele homem. Eu não tinha estrutura, porque eu era muito menina, muito miudinha demais, magrinha. E assim, meu braço assim, tava doendo, minhas mãos, de tanto fazer força para segurar ele, e eu tava sem fôlego, não tinha força mais. E eu segurava ele pra cintura e ele era muito forte, assim, e ele queria descer. Tinha um momento que ele escapava e eu puxava pelas calças para trás de novo, e gritava, e gritava. O outro queria puxar para fora, o outro mantia ele para fora no chão, não deixava ele entrar. Ai, que luta, meu Deus, que luta, que luta, que desespero, que desespero, que luta. E por fim, e o dia, olha só, isso era na altura de 1 hora da madrugada, o dia começou a querer raiar. Olha que luta a noite inteira, olha que desespero. E aí, com muita luta, quando começou a querer raiar o dia, aí o outro falou: o pessoal vai começar a chegar para querer catar lixo. Por isso que eu creio que é um lixão. E vai ver isso daqui, vamos embora. E aí ele falou pro meu marido, falou: eu vou te matar, cara. Eu vou te pegar. Pode ter certeza que eu vou te pegar. Hoje eu não consegui, mas eu vou te pegar. Ele não conseguiu, não é que ele não conseguiu, foi Deus que guardou. Foi outro livramento de Deus para nós. E aí eles pegaram e levaram nós pro albergue. Quando chegamos no albergue já estava a luz do dia, bem de dia já. Eu não tinha voz. Aqui que já estava secando do sangue que saiu daqui da cabeça por causa da portada, voltou. Eu fiz tanta força que aí começou meu rosto todo tomado por sangue, a minha blusa toda tomada, tudo. Eu fiquei assim fraca. Aí chegou lá no albergue, ele pediu desculpa, né? O outro estava nervoso, falou assim que a culpa era do meu marido. E ele pediu desculpa, falou para mim: não aceita, não aceita isso, não aceita isso, não aceita homem te bater. Você é uma criança, você é uma menina, você tem uma vida pela frente. Não aceita ficar apanhando esses vagabundos aí, não. Mas ele deu umas borrachadas, umas pauladas ele deu. Lá no albergue mesmo, deu umas pauladas, umas 4 pauladas nervosas mesmo. E aí ele pegou, aí lá no albergue limparam, sabe, me lavaram assim meu rosto, cuidaram de mim, tiraram aquele sangue que já estava até grudando, aí depois colocaram curativo, me deram outra roupa seca, limpinha, e me orientaram a ir embora, vim embora pra cá, né, pra minha terra, pra sair fora de homens assim. Mas, menina, era a oportunidade que eu tinha naquela época, eu não sei. Era a oportunidade que eu via para mim. Então eu continuei, fiquei tudo. E a gente continuou peregrinando no mundo para aqui, peregrinar ali, peregrinar ali. Foi uma vida difícil, muito difícil. Aí a gente já começou a viajar de estado em estado. Um dia nós estávamos no estado, outro dia nós estávamos em outro. E nós viajávamos de passagem que a gente ganhava da assistência social nas rodoviárias. Outro dia viajávamos às vezes a gente comprava um carro velho, carro muito velho, velho mesmo, com as portas abrindo. Era coisa de louco. Eu viajava assim, as portas caindo, sabe? E aí a gente encontrou uma outra família agora e começamos a viajar com essa família. E aí os filhos já começaram a chegar, nessa altura os filhos já começaram a chegar, mas passou muita luta, muito sofrimento. Aí nessa altura os filhos já começaram a chegar.
né? Aí quando eu tive a minha primeira filha, na verdade, quando eu engravidei dela, o médico falou que eu tava com quisto, me deu remédio para me tomar, só que eu não tomei na época porque eu não tinha dinheiro para comprar o remédio na época, então eu não tomei. E por eu não ter tomado remédio, então foi outra vez que é a mão de Deus também. Eu não tomei o remédio, segundo ele eu estava com quisto, me deu o remédio que eu tinha que tomar para poder, né, matar aquele quisto. E eu não tomei o remédio. Mas aí eu comecei a sentir algo diferente, algo estranho. Fui no médico de novo e era minha filha. Olha que bênção. Hoje, com 24 anos, linda, uma princesa. E eu ia abortar minha filha se eu tivesse dinheiro para tomar esse remédio, né? Olha como que Deus ele é maravilhoso, Deus é muito bom. Eu falo assim, ó, tudo que eu passei, eu não tenho que reclamar. Eu só tenho gratidão a Deus no meu coração, muita gratidão. E aí eu peguei e minha filha veio mais tarde, né? Daqui 9 meses nasceu uma linda princesa, uma menina linda, maravilhosa. E nós peregrinando. De repente já veio o segundo filho, né? E nós fazíamos comida na rua, na praça, e nos lugares que nós tínhamos, que tinha gente fazer comida, a gente parava para cozinhar. E nessa altura nós estávamos já lá em Botucatu, né? O meu filho, eu fiquei grávida do meu filho, né? Ele nasceu e nós viajando. E aí um dia nós estávamos lá em Botucatu e eu fui fazer comida, né? Eu não, meu esposo, eu era uma mulher muito viciada em novela. Pensa que praga, era uma praga isso na minha vida. Meu Deus do céu. Tudo aquilo que a palavra de Deus é contra, eu fazia, porque eu era do mundo, totalmente do mundo. Às vezes você que aí hoje ainda não aceitou Jesus, né? Tá sofrendo, não tem a quem recorrer, não sabe mais o que fazer, sabe? Eu, Eliana, uma mulher que tem Jesus no coração hoje, porque ele já tinha me encontrado, assim, Jesus também ele já te encontrou, tá? Só falta você olhar, reconhecer e aceitá-lo. Em nome de Jesus. Essa vida que às vezes você está passando, que você acha que não tem mais jeito, tem jeito. Jesus, ele é a solução. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é a solução. Se você abrir teu coração e deixar Jesus entrar, eu tenho certeza que esse problema ele vai entrar com uma solução. E ele vai fazer você passar por esse problema, dando glória a Deus ainda por cima, em nome de Jesus. E eu, naquela altura, nós lá em Botucatu, era à noite, estava passando uma novela à noite, que nem me recordo mais qual, e meu esposo ali fazendo a comida para as crianças, né? Que estava nós, mas com uma outra família também, mais algumas crianças ali. E meu esposo foi fazer comida e ele ali cozinhando aquelas crianças em volta, ali umas 4 crianças em volta. E ele foi colocar a água no arroz para acabar de cozinhar, que estava duro, e ele confundiu as garrafas. Eram 2 garrafas verdes. Uma era água e a outra era álcool. E ele despejou o álcool no lugar da água. O fogo foi. Eu não sei como. De longe, aquela criancinha, uma criança pequena, totalmente em chama, parecendo uma tocha humana correndo. E aquele fogo naquela criança desesperada correndo e gritando. E de longe eu vi, de longe eu gritei, é o meu filho. Eu não sabia, porque estava de noite, eles estavam numa distância bem longe, bem escuro. E eu não sabia, de longe eu gritei, é o meu filho, olha o instinto de mãe. Então, o meu Senhor ministrou no meu coração. Hoje eu sei que foi Deus totalmente purinho cuidando de nós. Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, mas Deus estava cuidando. E eu gritei ao meu filho, eu corri e agarrei meu filho, bebezinho ainda. Ele estava usando fralda, estava sem camisa. Graças a Deus que nesse dia estava sem camisa, estava calor. Ele só estava de fraldinha só. E eu catei ele assim no colo, puxei a fralda dele, queimei toda a minha mão assim, sabe? E arranquei aquela fralda dele e ele foi... E ele chorando, aquele desespero. E queimou o pipizinho dele, tudo, o bumbum assim, ficou totalmente queimado na carne. Porque o fogo, como é a fralda de plástico, né? Fralda descartável, grudou. E aquele desespero, eu já corri gritando. Aí foi levar ele no médico, chegou lá. Ai, que dó, parecia que o pipi dele ia soltar do corpo. Mas o médico cuidou dele com muito amor, com muito carinho. E aquela criança, assim, sabe, foi se estabelecendo, mas eu sofri muito, ele sofreu muito depois, porque a gente foi embora daquela cidade, acho que uns 3, 4 dias depois que ele veio do hospital, a gente foi embora. E aquela situação
Assim, o remédio foi muito bom, muito bom, muito bom, assim, cicatrizou muito rápido. Mas ficou sequela nele. Meu filho agora começou a ter crise convulsiva. Ele era uma criança epilética. Eu não tinha mais paz, ele não tinha mais paz. Meu filho, ele adquiriu uma crosta grossa na pele, sabe? Uma crosta muito grossa na pele dele, tadinho. E esse menino chorava, ele chorava tanto, essa parte aqui do olhinho dele assim, ó, parece que desgrudava. É uma coisa tão louca, tão esquisita, que isso aqui parece que desgrudava e caía assim, dessa forma, assim, ó. Literalmente caía para baixo. E ele chorava, e o rosto dele grosso, aquela pele grossa, branquicenta, assim, sabe? Coisa esquisita. E esse menino coçava, e o couro vinha debaixo da unha dele. Eu tinha que estar sempre mantendo a unha dele cortadinha por causa né, que ele coçava. E eu chorava, porque eu não tinha o que fazer. Aquele menino, ele não dormia nem de dia nem de noite, ele só chorava dia e noite, mamava e chorava, mamava e chorava, e não queria comer, sabe? E foi uma vida difícil, e nós peregrinando de um lado a outro, eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Na época do mundão, ainda assim, ainda envolvida com novela, envolvida com coisas que, né, não agrada a Deus, coisas que não edificam em nada. E meu filho sofreu por, vamos dizer, por quase uns 2 anos. E tendo crise, então tomando já, ele nessa altura ele já estava tomando Gardenal, porque as crises dele convulsivas eram muito fortes. Só que era um mistério de Deus, porque toda a cidade que eu passava, ele dava crise. E nós ia correndo para o médico. E fazia o eletro, não dava nada, não tinha nada. Incrível, mas tomava o remédio e parava. Então ele ficou tomando remédio por muitos anos. Até, assim, nós chegamos numa cidade, né, no estado, Minas Gerais, numa cidade chamada Uberaba, Minas Gerais. Aí nós chegamos naquela cidade. Nessa altura meu filho já vinha sofrendo, né, assim, alguns anos já, com essa coceira, com esse trem, eu dava banho nele, mas nada resolvia. E aí nós chegamos em Uberaba, e esse menino chorava, e a dona da pensão, lá na pensão, a dona da pensão falava assim, os hóspedes estão reclamando, por causa que ele chora muito. Eu falei, mas o que eu vou fazer? E aí e ela falou, leva ele no CAN. Eu falei, já levei ele todo lugar, todo hospital, todo canto. Ela falou, não, mas leva no CAN, porque às vezes vai que dá certo, né? O CAN é o hospital que tem, ou tinha, não sei, lá em Uberaba, Minas Gerais. E eu fui no CAN levar ele. Cheguei no CAN, eu nunca vou esquecer. Tem anjos que passam pela vida da gente que a gente nunca mais esquece. Quem sabe, às vezes, esse testemunho, de alguma forma, até essa doutora pode estar assistindo. O nome dela é doutora Damiana. Damiana é o nome da pediatra. E eu expliquei, ela falava sempre assim, mãezinha, o que que seu filhinho tem? Eu fui explicar para ela o que que ele tinha. Expliquei, ela falou, mas por que que ele nasceu assim? Eu falei, não. Aí eu expliquei depois, né, que foi da queimadura que ele tinha ficado daquela forma. Aí ela falou, ah, tá, ele se queimou e aí foi. Eu falei, foi, doutora, depois que ele queimou, agora ele tem crise convulsiva, ele não dorme, ele só chora, eu também não descanso porque eu fico com medo. Ele estava dormindo, de repente dava crise dormindo, ele estava brincando, de repente dava crise. Não importa o que estava fazendo, do nada dava crise. Ele caía, né, enrolava a língua, babava, o olhinho virava e era uma tormenta, que misericórdia. E aí eu peguei e a doutora falou assim para mim assim, ó, vamos fazer o eletro para ver? Fez o eletro. Ela falou, mãezinha, mas ele não tem nada, o eletro tá limpinho. Eu falei, pois é, em todas as cidades que eu já passei, todos os médicos falaram a mesma coisa. Ela falou, mas essa crosta da pele dele nós vamos tirar, que era muito feia, nem parecia que o meu filho era um bebê, não parecia que ele era uma criança, por causa daquele negócio grosso na pele dele, aquela coisa esquisita. Ela falou, mãezinha, eu vou te passar esse creminho aqui, ó. Eu lembro até hoje, o nome do creminho era Ureadim, loção infantil, loção 3. Era Ureadim 3, loção infantil. Foi esse creme que ela passou. Creme caro na época, muito caro. Mas como a gente estava na rua pedindo para lá e para cá, e eu, todo o dinheiro que eu ganhava, eu já queria comprar para fazer estoque, né? Ela falou, mãezinha, você vai passar de início 3 vezes por dia. A cada passada é um banhozinho. Dá um banhozinho nele, tá? Não esfrega a toalha no corpo dele de modo algum, só vai assim, fazendo isso aqui para tirar o excesso da água e passa o creminho. Pode passar até embaixo do olhinho que não faz mal.
Isso vai melhorar. Eu falei, doutora, mas já passei tanta coisa. Antes desse creme, me ensinaram até casca de banana, põe a casca de banana que refresca, põe casca de a folha da banana que refresca. Aí eu fiz tanta coisa e nada resolvia. E eu tava até descrente já, né? Aí ela falou, isso aqui resolve 3 vezes por dia, você vai passar. Todos os dias. Quando ele acordar, dá um banho e passa. Depois do almoço, dá outro banho e passa. Depois, na hora que ele for dormir à noite, dá outro banho e passa. Então eu segui certinho. Nas primeiras passadas, eu já vi o resultado. Mas aí ela falou assim, ó, essa crosta vai sair. Você não assusta, porque vai sair na roupa dele. Eu falei, mas já sai, porque já saía, sabe? Ele chorava, ele suava. E quando eu tirava a fraldinha dele, parecia que o pipizinho dele ia cair, porque aquelas peles soltavam, assim, era muito nojento. E ela falou, não, mas agora vai sair a pele morta, isso é uma pele morta, vai sair tudo. Então, vai sair dobrado agora, então você não assusta, que não dói, tá? Vai só trocar a pelezinha dele, pra vir a pele de bebezinho, porque seu filho é lindo. E aí, então assim eu fiz. E eu, nas primeiras passadas, já comecei a ver o resultado. Meu filho, eu, assim, passando certinho, com 15 dias, ele estava praticamente curado. Mas eu não parava de passar de jeito nenhum, porque eu fiquei com medo. Eu usei esse creme por aproximadamente uns 4 anos. Ele não tinha nada, pele limpinha, limpinha, limpinha. Mas eu tinha medo. Eu não usava com a mesma frequência que do início, mas eu usava. E aquele creme era um creme muito caro. Eu ganhei muito na rua por aí das pessoas. E meu filho foi curado através dessa doutora que Deus usou ela. Hoje eu sei que tudo foi a mão de Deus. Deus usou essa doutora e meu filho foi curado. Porque eu já tinha passado por várias cidades, vários estados, ninguém tinha resolvido nada. E aí meu filho foi curado, graças a Deus. Acabou a tormenta depois de longos 2, 3 anos, eu consegui descansar, dormir mais tranquilo, só que por causa da coceira, mas não por causa da crise. A crise ainda permaneceu por alguns anos ainda. Mesmo fazendo muitos exames, vários exames, não tinha nada, não dava nada no exame, mas meu filho estava tendo crise. E eu não sabia mais o que fazer, ele tomava remédio, ele não tinha infância, porque remédio é forte, Gardenal é forte, ele tomava o Gardenal e ele não brincava, ele só dormia. Aí chegou a época de entrar na escola. E eu era chamada na escola frequentemente porque ele não estudava. Ele só dormia, eu ia buscar ele, estava até assim babado, assim, de tanto dormir. Mas ele tomava remédio, ele tomava o Gardenal. Se eu não desse Gardenal para ele, ele passava mal. Então eu tinha que dar o Gardenal para ele. Aí chegamos aqui em Barretos, aí ele começou a fazer tratamento aqui com o Dr. Gilberto, né, que é um médico neuro, né? E aí ele começou a fazer tratamento com esse médico. E o médico falava assim, mãe, esse menino, nos exames dele não consta nada. Mas eu falava, doutor, mas se não dá o remédio, ele dá crise. E a crise, por incrível que pareça, estava ficando mais forte. A crise estava aumentando. E o remédio teve que aumentar a dose. E esse menino dormia dia e noite, meu coração cortava, porque meu filho não tinha infância. Mas aí a luta não parou por aí, a luta continuou, continuou, continuou. E aí, né, só que nessa altura, meus irmãos, eu também já estava com um problema gravíssimo de coração. Só que eu também não sabia que era de coração. E eu vomitava, eu desmaiava na rua, eu passava mal, era uma luta. Agora meu esposo tinha que correr com ele, correr com meus filhos, correr comigo. E era uma luta, uma luta, uma luta. A minha filha amadureceu rápido, ela amadureceu cedo. Porque agora a mãe com enfermidade, o irmão com enfermidade, o pai ainda alcoólatra para ajudar. Olha que luta. Então foi uma luta muito grande, muito, 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 até a gente chegar aqui em Barretos. De lá para cá eu já tinha passado em todos os médicos também por aí nessas outras cidades e consultava com o médico aqui, consultava com o outro ali e ninguém também sabia que eu tinha isso. Alguns falavam que eu tinha um bicho barbeiro, eles falavam, isso é o bicho barbeiro, sabe? Outros não sabiam o que falavam. E eu tomava aquele tal de captopril, ou remédio que enchia a bexiga da gente toda hora. Meu Deus do céu, mas parecia que dava uma falsa melhora, sabe? E o dia que passava mal, na mesma hora, eu e meu filho junto, oh meu Deus do céu, que luta, Senhor, que luta. E Deus ali com a mão cuidando, Deus com a mão cuidando. Oh meu Deus do céu, que luta grande. Meus irmãos, olha,
Eu vou encerrar por aqui, porque esse vídeo vai ficar muito longo, eu ainda não consegui concluir. Mas em nome de Jesus, o próximo eu vou conseguir concluir, em nome de Jesus. Eu creio, Deus é fiel. Então vou terminando por aqui. E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha te abençoar, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Não importa o que você esteja passando, não desista, Deus é fiel, Ele é contigo e a vitória é certa, em nome de Jesus. Muito obrigado por ouvir, por assistir. Olha, compartilha com outras pessoas se está te edificando de alguma forma, sabe? Vamos ajudar a espalhar, né, que Deus é bom, que Ele existe, que faz milagre e que Ele guarda, mesmo que você não conhece Deus, Ele te conhece e está te guardando. E eu aconselho a você aceitar Jesus, porque a partir do momento que você aceitar Ele, sua vida vai mudar, assim como a minha mudou. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe grande e poderosamente. O Senhor guarde você, guarde sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.